que Jesus Cristo deixou aqui para nós na terra. E hoje não será diferente. Hoje eu vou trazer aqui para vocês uma história linda, uma história assim uma história de superação, determinação, fé. Na verdade, a fé fez com que esta personagem bíblica que eu estarei aqui passando para vocês, comunicando, repassando aqui a história dela para vocês. É uma história onde a gente olhando com os nossos olhos carnais, nós não entendemos nada, mas a partir do momento que nós conseguimos olhar as coisas como Deus vê, tudo se torna diferente, tudo se torna de uma forma incrível. Bom, sabe que essa personagem de hoje é a Raabe. Você não sabe quem é a Raabe? E se você já sabe, você está de parabéns. E para quem não sabe, hoje eu vou estar passando para você essa história e você vai conhecer a história desta mulher, Raabe. Antes de começar a história, eu vou aqui fazer uma pequena introdução aqui para que nós podemos entrar na história da Raabe. Vamos fazer aqui uma narrativa. Eu vou contar uma história para que você possa entender. Depois nós vamos entrar na história desta mulher. Imagine só, você mora numa cidade, aí onde você mora, de repente você descobre que existe um povo e existe um Deus, que este povo é o escolhido de Deus. E você ouve as histórias bíblicas, de alguma forma alguém te fala alguma coisa, alguém te diz assim, olha, existe um povo que tem um Deus. Alguém te falou, não sei quem foi, não sei quem é. Estou aqui te dando uma introdução aqui para que nós possamos entender. Alguém te fala, olha, existe um Deus, que ele é poderoso, e existe um povo aí que é o povo que ele escolheu para herdar a terra prometida, ou seja, essa terra aqui. E você escuta assim alguém falando e você fica curioso ou curiosa, e aí você começa a perguntar para aquela pessoa, ou você começa a ouvir uma rodinha de pessoas ali conversando, e você escuta a seguinte frase dizendo assim, e esse povo é um povo que Deus protege ele como a menina dos seus olhos. Eles têm o direito aqui da terra porque Deus deu para eles, e eles servem a um Deus todo-poderoso. E eles começam ali a comentar ali naquela rodinha, e você ouve, você começa a ouvir, aí você fica curioso, como eu já falei, e você fala assim, quem é esse povo que esse pessoal está falando? De alguma forma você escuta essas histórias, de alguma forma você ouve uma história diferente do que você já ouviu na sua vida, né? E aí de repente passa uns dias, passa um tempo, aí você, naquele momento você ouve, você guardou no coração, você não esqueceu daquela história, e ali você começa a ver a sua vida normal. Aí de repente você se depara com duas pessoas que aparecem na sua casa, dizendo que aquelas duas pessoas fazem parte daquele povo que você ouviu, e aquelas duas pessoas ali, elas chegam para ti e falam assim, olha, nós somos daquele povo, tá? Nós viemos aqui olhar a terra aqui para ver como é que é, porque o nosso Deus já disse que essa terra é nossa. E você ou aquela mulher, tô dando um exemplo aqui, na verdade aquela mulher que eu vou estar falando a história dela, ela é uma mulher que para alguns, né, que a conhecem, ela é conhecida como uma mulher prostituta, né? Ela é conhecida como uma mulher que ela, como se ela tivesse um bordel ali, como se ela fosse dona de um bordel, ela fosse uma prostituta. Só dando um exemplo aqui para que vocês vão entender. E essa mulher, ela, apesar de ser prostituta, apesar de ser uma mulher que a sociedade já descartou, a sociedade já jogou para lá e disse, essa daí não presta, essa não vai dar nada, essa daí não tem futuro, mais ou menos assim, né? E de repente, aqueles dois homens chegam na sua casa, na casa dessa mulher, no caso, e eles começam a falar, olha, nós viemos aqui olhar a terra,
voltar, porque essa terra aqui é a terra que Deus deu para nós. E aí, de repente, como ela já ouviu a história de antes, ela disse assim: ah, olha só, vocês são aqueles homens que eu ouvi uma conversa de vocês, que o Deus de vocês é poderoso. E aqueles homens chegaram para ela e disseram assim: olha, o Senhor Deus vai destruir essa cidade aqui. Todo mundo vai ser morto aqui, todo mundo vai morrer. E aí ela, como é uma mulher inteligente, né? Apesar dela ser uma prostituta, né? Porque não existe essa de dizer que porque a pessoa é prostituta, a prostituta é a... Somente uma mulher chamada Raabe foi quem escapou ali da destruição daquela Jericó, daquele povo, porque ela fez ali uma aliança com aqueles espias, dizendo: olha, protege minha família, não matem minha família, me tirem daqui, desse lugar. E eles colocaram na casa dela um fio de escarlata, ou seja, representa ali o sangue de Jesus. Muitos historiadores falam que ali representa o sangue do Senhor Jesus Cristo. E aquele sinal ali foi uma aliança que eles fizeram com a Raabe.
E a Raabe, ela simplesmente disse assim: olha, quando vocês saírem daqui, eu quero ir juntamente com vocês. Destruir a cidade, e Raabe aceitou sair de dentro daquela cidade, porque ela vivia aquela vida, e ela saiu de lá e foi juntamente, se uniu com o povo de Deus, e Deus deu uma nova vida para Raabe. Vamos aqui abrir um parênteses e falar um pouquinho sobre este assunto, sobre a Raabe. Nós vemos hoje em dia que muitas pessoas aí que vivem uma vida assim, que vivem uma vida que às vezes as pessoas dizem assim: essa daí não vai dar nada, ou aquele não vai dar nada, aquele é um drogado, aquele é uma prostituta, aquele é... Aí vão colocando nomes aí, né? E aí de repente Deus tem misericórdia dessa pessoa, né? Dessa mulher ou deste homem. E este homem, esta mulher, com certeza acredita num Deus Todo-Poderoso, e o coração deles está voltado para Deus, mesmo eles não conhecendo, mas eles já sabiam da história, o povo de Deus. E de repente Deus usa uma outra pessoa que serve a ele, e aquela pessoa fala: olha, eu quero servir esse Deus que você serve, né? A outra pessoa, a pessoa sendo do mundo, sendo para a sociedade, aquela pessoa não vale mais nada, mas para Deus ela vale muito. De repente, aquela pessoa aceita o Deus Todo-Poderoso, aceita Jesus Cristo como Salvador, e a sua vida muda, né? De prostituta, de pessoas de baixo nível no sentido da vida, de bebida, dessas coisas, né? E a pessoa muda de vida, né? Muda de vida, se torna uma pessoa de bem, é transformado, se torna um ser humano de caráter, e todo mundo começa a olhar e falar: nossa, como a vida daquela pessoa mudou, nossa, aquela pessoa ali era um drogado, era um alcoólatra, olha só como ele está hoje. Aí você chega para a pessoa, né, e pergunta assim: vem cá, o que foi que aconteceu contigo, que você está tão diferente, você está bonito, você mudou? E aquela pessoa te responde: eu aceitei um Deus Todo-Poderoso na minha vida, eu acreditei nele, e ele me libertou do álcool, da droga, me libertou de tudo, de coisas que não prestavam, e hoje em dia eu sirvo a ele. E aquela pessoa aceitou Jesus Cristo, e o Espírito de Deus fez parte da vida daquela pessoa, e aquele espírito daquela pessoa foi recriado novamente, foi transformado, nasceu ali também novamente, de novo, como aquela história de Nicodemos que nós falamos, que ali não significa entrar na barriga da mãe, mas sim o seu espírito ser recriado novamente, o ser humano fazendo aliança com Deus novamente, porque quando Adão e Eva caiu lá atrás, né, o homem caiu ali, né, pecou, caiu ali. Agora o Senhor Jesus veio para restituir, para novamente fazer uma nova aliança com o povo, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas veio Jesus Cristo, ele veio novamente fazer uma aliança conosco, né? Então Jesus aqui é o ponto-chave da história. É através de Jesus que nós podemos chegar até Deus. Para que você possa chegar até Deus, você precisa primeiramente aceitar o Filho, que é o Senhor Jesus Cristo. Então aquela pessoa, né, voltando ao nosso assunto aqui, é transformada. Todo mundo vê a diferença. Então mudou a história daquela pessoa. Então ali com Raabe foi da mesma forma. Raabe foi transformada, foi morar com o povo de Deus, e ali Raabe, como uma mulher que ninguém dava nada por ela, certamente ela era desclassificada, era conhecida como a mulher da vida prostituta, e ela veio para o povo de Deus e conheceu um homem honrado chamado Salmão e se casou com ele, e daquele relacionamento, né, nasceu o seu filho, o filho de Raabe com Salmão foi o Boaz. Vamos abrir aqui outro parênteses aqui agora, rapidinho para a gente encerrar. Olha só o que Deus fez na vida de Raabe. Não somente salvou a vida dela, a alma dela,
a sua vida, porque nós temos o corpo, mas nós temos uma alma também. Então é preciso que o Deus que criou essa vida, essa alma, reencontre novamente com Ele. Por quê? Porque a nossa mente, nosso corpo, nossa mente, ela nunca morre, né? A nossa alma, ela nunca morre. A nossa consciência, ela fica todo o tempo ali. Após a morte, a nossa consciência lembra de tudo, né? Quando estamos com Jesus Cristo, nós esquecemos de tudo que passou de mal, né? Então, assim, Raabe, Deus reconstituiu a vida dela novamente. Deus deu o seu filho e a geração ali de Raabe chegando aí até o Senhor Jesus. Amém? Pois é, essa foi a história de Raabe, a mulher conhecida como a prostituta que morava no Jericó, que depois não era mais, que era uma mulher direita, uma mulher onde Deus assim trabalhou tremendamente na sua vida e deu vitória para ela. E eu quero dizer para ti e te convidar também para você ser uma Raabe dessa geração, que de tudo que você já aprendeu na sua vida, que você possa abrir o coração para a mensagem falada, a mensagem da palavra de Deus, que não confundemos aí uma coisa com a outra. Não, existe somente um Deus, existe somente um Criador que está acima do céu e da terra, que tudo é por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. Não adianta nós queremos inventar ideias,
Não adianta nós querermos ir para um lado e para o outro, porque Deus ele vai nos achar. Deus ele vai te achar de qualquer jeito, de qualquer forma, o Senhor vai te achar. Não adianta correr, não adianta as pessoas inventarem vários tipos de adorações a deuses estranhos. O único Deus é o Deus de Israel Todo-Poderoso. É o Senhor Jesus Cristo que veio aqui na terra e entregou a sua vida por nós. É só esse caminho. Não existe outro caminho, não existe outra verdade. A verdade é Jesus Cristo, é o caminho, é a verdade e a vida. Pois conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E foi essa verdade que a Raabe conheceu. Amém? E que Deus abençoe a sua vida. Vou fazer uma oração aqui por você neste momento, para que Deus venha trabalhar na sua vida e abra o seu coração. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha fazer e trabalhar e ajudar essa pessoa, meu Deus, a reconhecer que existe somente um Deus na sua vida. Pai, faça com esta pessoa igual o Senhor fez com Raabe. Senhor, gera fé no coração desta pessoa. Senhor, que esta pessoa abra o coração para acreditar na sua palavra. Que esta pessoa abra o coração, Senhor, para acreditar naquilo que o Senhor tem falado através dos seus profetas, através, Senhor, dos servos teus, Senhor. Pai, porque existe só um Deus no céu, meu Pai. Não existe outro Deus, meu Pai, além de Ti, Senhor. Pai, que o Senhor venha ter com esta pessoa agora. Que esta pessoa reconheça, meu Deus, que existe somente um Deus que salva, cura, livra, batiza com o Espírito Santo, meu Pai, e ainda leva para o céu, meu Deus. Senhor, que esta pessoa reconheça só que só existe um caminho, que é Jesus Cristo, Senhor. Que Jesus a ama, que Jesus quer salvar, libertar a sua vida, Pai. Que o Senhor quer fazer uma nova história na vida desta pessoa. O Senhor quer escrever uma nova história na vida dela e na vida dele. Senhor, que o Senhor possa abençoar essa pessoa. Meu Deus, que ela possa reconhecer, meu Deus, dá sonhos, revela, meu Deus, fala com ela, fala com ele, mostra a verdade, Senhor, para que esta pessoa venha conhecer a Ti, não somente de ouvir falar, mas que esta pessoa possa ter um encontro contigo, Senhor, como o Senhor teve com Jó, porque Jó disse, eu só o conhecia porque eu ouvia falar, mas agora os meus olhos veem ele. Então que você que está ouvindo agora, veja o Senhor, não somente porque alguém te falou, mas que você tenha uma experiência com Ele, uma experiência frente a frente, e que você um dia possa dizer que alguém falou deste Deus e eu ouvi, e Ele teve misericórdia da minha vida e me salvou. E que Deus te abençoe, e que o Senhor Jesus possa cada dia mais te proteger, te iluminar. E acredite, Jesus te ama muito e Ele não vai desistir de você. Ele só desiste de você se você não quiser de forma alguma mais. Mas se você quiser, Ele estará aqui com os braços abertos para te receber. Porque Ele disse, de maneira nenhuma eu lançarei ninguém fora. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo que é suave e leve. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.